Voltamos a conversar com o senador Humberto Costa, representante de Pernambuco pelo Partido dos Trabalhadores. No final do primeiro bloco, o senhor falava sobre sua experiência à frente da Secretaria de Saúde de Recife e como ela influenciou o ministro da Saúde que o senhor viria a ser no primeiro governo Lula. Como foi essa influência? Quais são essas realizações? Bem, principalmente porque me deu a experiência de, no âmbito municipal, vivenciar os problemas de saúde que nós temos e algumas soluções que são importantes, inclusive nacionalizar essas soluções. Nós demos ênfase ao programa de saúde da família, por entendermos que a atenção básica ela é fundamental. Mais de 80% dos problemas podem ser resolvidos ali numa unidade de saúde da família e com isso fizemos uma grande expansão do programa em nível nacional. Pude identificar também que um dos problemas mais graves e onde o Estado sempre se omitiu foi na política de saúde bucal. Criamos o programa Brasil Sorridente, que hoje é também uma política extremamente abrangente, que agora inclusive vai ofertar tratamentos ainda mais complexos do que vinha ofertando, o tratamento ortodôntico, o tratamento de implantes dentários. Quer dizer, hoje a população tem acesso a todos os níveis de complexidade na área de saúde bucal, não é? E também essa ênfase na promoção da saúde. Eu não tive condição de implantar o programa Academia das Cidades no tempo que eu estava no Ministério da Saúde, mas agora o governo está implantando. Fora isso, implantamos o SAMU, que é hoje uma política nacional na área de atendimento de emergência pré-hospitalar e que ajuda a salvar milhares de vidas que antes se perdiam pela falta de uma atenção adequada antes da chegada ao hospital. Tive a oportunidade também de criar a Farmácia Popular, que hoje é um programa também extremamente bem avaliado pela população. Agora foi ampliado com a distribuição gratuita de medicamentos para hipertensos e diabéticos, né? Trabalhei na linha da construção da independência do país na área de hemoderivados e estamos construindo lá em Pernambuco a Hemobras, a empresa de hemoderivados do Brasil. Enfim, muitas coisas que inclusive nós começamos e que ainda hoje elas estão sendo objeto de implementação. Então, a experiência de Recife me ajudou muito no sentido de poder ter vivido em loco os problemas da população nas cidades. E passadas essas distintas experiências, o senhor, como falou para nós, foi um dos fundadores do PT, o partido que hoje chega à terceira presidência consecutiva do país. Quais são os desafios, aqueles que ainda precisam ser feitos e de alguma forma são mais difíceis? Bem, eu vejo que o PT avançou muito e ao longo desses 8 anos em que foi governo com o presidente Lula, promoveu mudanças extremamente importantes. Eu diria que foram 8 anos que, se nós analisarmos no contexto de 510 anos de existência do nosso país, mas, por outro lado, foram mudanças tão profundas, né, que esse trabalho correspondeu ao que seriam até mesmo décadas. E nós avançamos na inclusão social, nós avançamos na produção de uma infraestrutura mais adequada no Brasil, nós avançamos no crescimento, no desenvolvimento econômico, mas sempre com a preocupação de distribuir renda. Eu acho que o grande desafio é fazer avançar esse projeto. Nós ainda temos muitas mazelas, muitos problemas de desigualdade no Brasil, precisamos enfrentá-los e, ao mesmo tempo, colocarmos o país naquilo que a população exige e deseja, que é num grau de modernização ainda maior, num grau de incorporação de tecnologias mais avançadas ao nosso dia a dia e, acima de tudo, de construção de uma cidadania, uma cultura diferente, inclusive uma cultura política diferente. Eu acredito que esse é o grande desafio, é a nossa grande tarefa, mas creio que se nós formos capazes, né, de tirar o Brasil de um verdadeiro obscurantismo social e econômico, nós temos condições de, nessa área político-cultural também, fazer uma importante mudança na maneira das pessoas se virem e de virem o Brasil.
A presidente Dilma tem dito muito sobre o combate à pobreza como uma prioridade e a gente viu desde o início do ano, ou a gente tem a sensação de se agravarem as catástrofes naturais que de alguma forma catapultam a condição de pobreza novamente, milhares de famílias que perdem seus bens, algumas delas até suas vidas, por causa de chuvas, enchentes e talvez uma dificuldade que o país vem apresentando em lidar com essas catástrofes naturais, senador. Qual deve ser uma prioridade? Como começar a enfrentar um problema como esse que conta com, muitas vezes, o contratempo da natureza? Bem, o nosso governo ele tem plena consciência desse problema e como deve ser enfrentado. Nós vivemos ao longo de muitos anos sem uma preocupação concreta do poder público em relação a isso, porque as verdadeiras ações elas precisam ser preventivas, né? O trabalho de drenagem nas cidades, do saneamento básico de um modo mais geral, de construção de moradias dignas. O governo Lula avançou muito nisso, mas todos nós reconhecemos que ainda há muito por fazer. Precisamos também de legislações mais duras em relação à preservação do meio ambiente, até porque boa parte do que hoje acontece dessas mudanças climáticas muito abruptas e intensas tem a ver com o processo de exploração dos recursos naturais sem uma preocupação com a sua sustentabilidade, a questão, por exemplo, do aquecimento global. Então nós precisamos trabalhar também com uma melhor regulação nessa área. E naturalmente que estarmos preparados no que diz respeito ao atendimento às catástrofes quando elas acontecem, porque é uma maneira também de minimizar as suas repercussões, né? E eu creio que o governo está bastante sensibilizado com a necessidade de trabalhar preventivamente, mas também de melhorar bastante a sua área de defesa civil, né? Onde nós vemos que ainda temos limitações. O senhor tem uma bandeira específica que é a criação de uma lei de responsabilidade sanitária. O que é essa lei e como ela pode juntar nesse processo preventivo, que o senhor falava aí agora há pouco, de infraestrutura das cidades? Veja, na verdade a lei de responsabilidade sanitária, ela quer na área da saúde fazer aquilo que a lei de responsabilidade fiscal conseguiu promover na área da gestão pública de um modo geral. Primeiro, o estabelecimento das respectivas responsabilidades de todos os atores da saúde, especialmente dos entes federativos, o Estado, o município, o governo federal, mas também as responsabilidades dos gestores. Gestores aí entendidos, inclusive, de uma forma mais ampla. É gestor o secretário de saúde estadual, municipal e o ministro da saúde, mas são gestores também os prefeitos, os governadores e o presidente ou a presidente da República. E que tipo de responsabilidade ou responsabilização eles podem ficar submetidos? Bem, definindo-se quais são as tarefas e atribuições de cada um desses entes, elas terão que ser cumpridas. Caso elas não sejam, e elas serão estabelecidas a partir de um pacto interfederativo, com a participação da própria sociedade por meio dos conselhos municipais, estaduais e o Conselho Nacional de Saúde, serão estabelecidas metas a partir de contratos que são celebrados em instâncias que passam a ter uma legitimidade, uma vida legal. E esses contratos passam a ser também instrumentos que podem ser cobrados juridicamente. Então, digamos, se há um pacto entre o governo federal, o estado de Pernambuco e o município de Caruaru, de que nós vamos promover uma redução num percentual X na mortalidade infantil, ou mortalidade materna, ou na cobertura vacinal, e isso não é cumprido, nós teremos uma primeira etapa onde se faz um novo pacto por intermédio de um termo de ajuste de conduta sanitária. Porém, se isso não adianta, ou então se os recursos são utilizados de forma inadequada, então os gestores responsáveis poderão ser apenados tanto administrativamente quanto criminalmente. Então, por exemplo, desviar dinheiro público da área da saúde, nessa nossa proposta, dá uma justificativa para
que o gestor seja processado criminalmente. E há ambiente, o senhor, que é uma liderança do Partido dos Trabalhadores no Congresso, para votação dessa matéria ainda durante o governo Dilma? Acho que há e é preciso que haja. Por quê? Porque hoje nós temos grandes problemas da área da saúde. É lógico que a corrupção, o desvio, o desperdício não é o maior problema. O maior problema é a falta de recursos. Porém, se nós não conseguirmos corrigir esses problemas, a sociedade não aceitará de forma alguma dar à saúde mais recursos. Então nós temos que provar à sociedade que temos poucos recursos, que os poucos recursos que nós temos estão sendo gastos de forma adequada e queremos mais recursos para que eles sejam gastos adequadamente também. E uma lei como essa ajuda nesse esforço. Senador, nós vamos dar mais um intervalo. A gente volta já a conversar com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. No próximo bloco, as opiniões dele sobre alguns dos principais pontos na agenda do Congresso.